Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos levantar da cama com bastante alegria para começar logo a jornada de hoje. São 7 horas da manhã, hoje é dia 30 de setembro. Já estamos terminando o ano, hein, gente? Amanhã já é 1º de outubro. Olha só que coisa impressionante. Esse 2025 passou feito um foguete, não deu tempo nem de parar para ficar olhando, né? Espero que você tenha tido um ano bom até aqui. Para o país foi bom, né? Até agora tem sido bom. Recuperação do espaço do campo progressista, finanças em ordem, muitos projetos aprovados pelo governo, alguns ainda na fila, mas essa semana começa a resolver tudo, porque a premência do fim do ano faz com que o Congresso passe a querer trabalhar um pouquinho mais rápido, né? E ontem nós tivemos um fato super importante. Ele vai pautar as discussões tanto no campo do direito quanto no campo da justiça nos próximos 2 anos. Foi a posse do ministro Luiz Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal, encerrando assim o ciclo em que a Corte Constitucional foi liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que teve uma gestão bastante tumultuada pelo ambiente de polarização no Brasil, né? Mas entregou as instituições saudáveis, atuantes, né? E dispostas a cada vez mais lutar pela consolidação da democracia no Brasil. Foi a promessa que o ministro Fachin fez ontem, né? Aliás, ele disse que será duro tanto a favor da democracia quanto contra questões, por exemplo, que afetam o próprio judiciário, como, por exemplo, os privilégios dos juízes, né? E aí a repercussão do discurso já começou. Alguns juízes já falando que é um absurdo ter aposentadoria compulsória como pena para o mau comportamento de juízes e vai por aí afora. Então, o Brasil está entregue no que diz respeito à representação do Poder Judiciário a um homem que é conhecido pela cautela com que aborda os temas, pela maneira civilizada com que trata da pauta, né? E ele reforçou a promessa de que o diálogo será a tônica, e é o que nós vamos ver na edição de hoje. Também temos aí, mundo afora, o desespero bolsonarista, né? A água batendo no nariz do Bananinha lá nos Estados Unidos, que agora está vendo a anistia e até a tal dosimetria, que nada mais é do que uma corruptela da anistia, indo pelo ralo. E está desesperado, cada dia que passa falando mais bobagens, algumas delas nós vamos ver aqui hoje, só para que você fique ciente da maneira como a tentativa de reabilitação na marra do Bolsonaro está sendo tratada pelo seu principal braço direito, né, que é o filho Eduardo, o Lázaro Pátria, que está lá nos Estados Unidos. Beleza, gente? É isso aí, esses são os destaques, é assim que a gente começa a edição de hoje. Já vou logo chamando meu companheiro Alex aqui. Alex está feliz da vida hoje, já vou dizer para vocês. Por quê? Porque nós temos o São Paulo, tivemos São Paulo ontem jogando para o Morumbi. Eu não me recuso a falar esse nome no plural, viu? Porque afinal de contas é o marketing de um chocolate, né? Eu vou falar o nome agora, do Bis, tá? O Bis que tem sofrido mudanças. Primeiro sofreu uma alteração no tamanho, viu, Alex? Você gosta de Bis, Alex? Bom dia. Sim, bom dia, Panuso. Eu adoro Bis, aquele Bis extra ali, depois do almoço é maravilhoso. Pois é, só que não é nada do que já foi um dia, viu? Mudaram a fórmula do chocolate, agora ele é um chocolate fake e, enfim, mudaram o tamanho, diminuíram o tamanho da embalagem, né? Que o Bis, do Morumbis, ficou prejudicado aí, porque a Lacta tem alterado a formulação de seus produtos. Isso na verdade, é uma trampa aí contra o consumidor, né? Sim. Mas vamos lá, então não quero chamar Morumbi de Morumbi do bairro, tá? Beleza? Como é que foi ontem lá no Morumbi? Tava vazião ontem, hein, Alex? Sim. E o São Paulo se ferrou de novo, hein? Certo, Panuso. Ontem, lembrando que o Morumbi tinha 12 mil pessoas acima disso, foi um público bem abaixo por conta da eliminação que ocorreu na quinta-feira. Mas ontem, Panuso, quem acompanhou o Desperta viu o meu placar que eu cogitei, eu falei que era um empate ou uma vitória do Ceará, mais propício a uma vitória do Ceará, e foi o que aconteceu ontem, Panuso. O Ceará, com o gol do Pedro Henrique aos 56 minutos, ganhou no Morumbi do São Paulo, que era favorito por conta do elenco e tudo, porém perdeu e o Ceará chegou a 31 pontos e ocupa a 11ª colocação. Já o São Paulo vem numa fase ruim, com duas derrotas seguidas e um empate, está com 35 pontos e ocupa a 7ª colocação. Então foi um resultado foi esperado por conta da eliminação e por conta da falta de apoio que teve ontem da torcida lá no Morumbi, Panunzio.
Pois é, como é que São Paulo perde para o Ceará em casa, gente? Pelo amor de Deus. Agora, a torcida é escaldada, né? Porque não foi ninguém ontem. Quantas pessoas foram ao estádio ontem? Cerca de 12 mil pessoas acima ali, então tem uma imagem bem marcante que eu vi ontem no Twitter que pega o estádio assim de cima para não tinha ninguém assim visualizando, era alguns pontinhos, parece quando você tá sobrevoando com um avião e vê a cidade de baixo, não tinha ninguém lá no estádio, então é algo muito pelos últimos resultados do São Paulo e também pela eliminação contra a LDU, que deixou bem triste os torcedores do Tricolor, Panúzio. Eu lamento só pela minha neta, Manu, que é São Paulina, né? E Sim. tá lá, iludida com São Paulo, não sei. Mas ela já foi corintiana outro dia. Quem sabe se não volta, Sim, né? lembrando que dos grandes, apenas o Santos teve um resultado positivo, que foi um empate ontem. O Corinthians, São Paulo e Palmeiras perderam seus respectivos jogos, então essa rodada ninguém tem que comemorar nada aqui dos grandes da capital, Panunzio. Vamos nessa. Eis aí a fala de um palmeirense amargurado também, tá, gente? Não é só por conta do São Paulo ontem, não, tá? Vocês veem que assim, o clima não tá nem para tirar um sarro, né? Porque não tem ninguém podendo falar nada de ninguém aqui no estado de São Paulo entre os grandões. Vamos para o noticiário, galera, mas antes vamos passar pela meteorologia rapidão, para você saber como é que vai ser o tempo durante o dia de hoje. Aqui está o mapa da previsão para vocês. Olha, nessa parte aqui oeste, né, da região sul, nós teremos aqui temos um aviso de tempestade acontecendo durante o dia de hoje. Aqui, olha, em toda essa região amarela aqui no coração do Brasil, nós teremos baixa umidade relativa do ar e chuvas também lá na fronteira oeste, no oeste do Amazonas, envolvendo também o estado do Acre, né? Na região da Cabeça do Cachorro para oeste. Vamos ver aqui então como é que vão ficar algumas das temperaturas. Olha, aqui nessa parte cinza, chuva, né? Chuva, olha aí, ó, muitas nuvens, pancadas de chuva, possível queda de granizo hoje lá em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 22. Em Florianópolis também possibilidade de granizo, mínima de 18, máxima de 28. Em Curitiba, mínima de 13, máxima de 28. Aqui em São Paulo, tempo nublado, mas não chove. Temperatura foi de 16 e irá até 31. No Rio de Janeiro, 17 para 30. Em Belo Horizonte, de 16 de mínima para 32 de máxima. Em Vitória, de 16 a 26. Vamos aqui para Goiânia. Goiânia quente para caramba, de 20 a 36. Brasília, de 16 até 30. Campo Grande, de 22 na madrugada a 34 nas horas mais quentes. Em Cuiabá, a máxima chega a 38. Em Rondônia, em Porto Velho, aliás, a temperatura vai a 33 graus. Em Rio Branco, a 35. Em Manaus, a 34. Em Boa Vista, a 35. Macapá terá 34 de máxima. Belém terá 34 também. São Luís, 32. Piauí, Teresina, capital do Piauí, 38 graus. Hoje é a capital mais quente do país, né? Estamos lá, eu falo sempre aqui, eu gosto, acho bonitinho. Eles chamam de setembro-obró, esse período mais quente do ano. E quente, mais quente não. Lá é um caldeirão, né? Se você conhece Teresina, você sabe. Quem vai lá nessa época do ano, torra de calor. Mas vamos lá, Fortaleza. Máxima de 31, a mínima foi de 26. João Pessoa, 30 graus. Aí vem as capitais, as outras demais. Não, Maceió terá 27 hoje, fresquinho lá, né? Mínima de 22. E Aracaju terá 23, Salvador terá 22 graus. Portanto, um dia de temperaturas bem amenas lá no Nordeste. E Palmas, Tocantins, máxima de 38, com mínima durante a madrugada de 34 graus. Beleza? Vamos embora para as manchetes, pessoal? Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui a capa do ICL. Nas manchetes, no nosso site, não poderia ser outro o assunto, né? Visto que a posse do ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal inaugura um novo estilo de administração lá, uma administração mais centrada na negociação. Agora, ontem, o ministro Fachin fez talvez o discurso mais importante dessas cerimônias formais todas, né? Entre as efemérides aí de passagem de cargo, de mudança. Foi muito bom o discurso dele. Ele não deixou nada sem abordar e, dentro mesmo do estilo dele, assim, é uma pessoa extremamente séria e rigorosa e discreta, né? Foi dessa maneira que ele estruturou seu discurso lá, um discurso com vários temas, falando de tudo, sobre diversidade, sobre questão racial, falando sobre defesa da democracia, enfim, sobre tudo que tinha que repassar na condição de presidente do Supremo, né? E aqui na nossa manchete está escrito que
além desses pontos todos, ele ainda ressaltou que o Alexandre de Moraes merece toda a saudação e solidariedade. Nunca o Supremo Tribunal Federal esteve tão unido quanto agora. Aliás, Mr. Trump, thank you very much por ter proporcionado essas coisas, tá? O Supremo Tribunal Federal sempre foi um ninho de serpentes, né? Agora as serpentes estão unidas lá em torno da defesa do país e da defesa das agressões que vêm sendo perpetradas contra os seus membros, né? Na segunda manchete aqui no nosso site, a informação de que a ministra Carmen Lúcia disse que as agressões à democracia impõem vigilância ininterrupta dos ministros do STF, né? E aqui embaixo, olha, nessa manchete aqui, riscos de pejotização, precarização do trabalho e da Previdência. Isso aqui é uma matéria da Heloísa Vilela, eu estou recomendando a leitura, é uma ótima matéria para dar um quadro da pejotização, porque esta semana, por decisão do ministro Fachin, a primeira pauta importante que o Supremo vai abordar é justamente a precarização do trabalho. E nas mãos do Supremo Tribunal Federal, como lembra muito bem a Heloísa, está aí a possibilidade de enterrar de vez, né, toda a legislação trabalhista, reconhecendo aí que a pejotização e a precarização tem que seguir, ou então de botar um freio nesse processo e repor o respeito, né, que a situação exige, quando o Estado tem que atuar em benefício dos mais desprivilegiados, que são justamente esses empresários sobre duas rodas, né, e todos os outros que trocaram a carteira de trabalho involuntariamente por um vínculo de MEI ou por vínculo nenhum, informalidade completa, né? Essa é a primeira pauta, vai ser encarada pelo Supremo na quarta-feira. Vamos ver o que é que vai dar lá, porque começa a ser um marco referencial da gestão Fachin, já que ele é um homem preocupado com essas questões, como deixou muito claro ontem. Bom, aqui também no nosso site nós temos, olha, se você quiser saber, hoje em dia o mundo vive uma epidemia de transtornos mentais, né? Por exemplo, depressão, quase 25% da população em algum momento da vida faz uso de antidepressivos, né? E síndrome de ansiedade hoje são muito comuns, porque a vida estressante leva a pessoa a um estado permanente de vigília. Só que tomar remédios para o controle dessas situações, muitas vezes pode trazer riscos à segurança da pessoa, né? E hoje nós temos aqui essa matéria no nosso site, alertando para medicamentos que podem afetar a sua segurança no trânsito, e você tem aqui uma orientação geral sobre que remédios deve ou não deve tomar e que situações inspiram o seu cuidado no trânsito, tá bom? Olha, o Luiz Costa Pinto, que você sabe, né, desde ontem ele é aqui nosso colunista aqui no Desperta, escreve hoje um artigo que é exatamente aquilo que eu tenho como impressão, de que o clima institucional nunca foi tão bom em Brasília, pelo menos nos últimos anos, né? O Lula está falando que é o melhor desde 2016. 2016 foi o ano do golpe contra a Dilma Rousseff, né? Então, nós temos hoje no Brasil uma grande coesão institucional, os poderes funcionando com harmonia, né? O poder executivo respeita o legislativo e o judiciário e os demais poderes também se respeitam mutuamente, tá? Gente, até outro dia nem se falava em derivados de cannabis. Hoje se fala muito lá na Prefeitura de São Paulo. Olha, a Prefeitura só que fala por causa de um problema, né, vinculado a outro tipo de questão. 8 vezes mais a Prefeitura de São Paulo está pagando pelo CBD, pelo canabidiol, tá? Se der tempo a gente vai ler isso aqui. Se não der, já estou recomendando a você que leia aqui no nosso portal, tá bom? Lá fora, 2 fatos. A flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza partiu, está em plena viagem, são mais de 40 barcos navegando rumo a Israel. Israel proibiu a navegação dessa flotilha, proibiu de se aproximar da faixa de Gaza, porque tomou conta ali do oceano e não quer saber de ajuda humanitária por lá, aliás, não quer saber de ajuda nenhuma, né? Enquanto isso, né, enquanto o mundo ainda continua se escandalizando com o genocídio, com o holocausto promovido pelo Estado fascista de Israel contra a população da Palestina, Trump e Netanyahu chegam a um desenho para um plano de paz que ambos já aceitaram, mas sem consultar o Hamas, sem nada, tá bom? E por último, destaque aqui no nosso site também, Estados Unidos colocam o Brasil em uma lista de observação de tráfico humano, tá bom?
É isso aí, esses são os destaques. Vamos começar, gente, pela posse do ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, o discurso foi um discurso substancioso, importante, foi uma peça marcada por uma, digamos assim, uma franqueza institucional que há muito tempo eu não via. É uma peça que vai entrar certamente para a história, porque não é apenas para demarcar essa efeméride, ou seja, a troca de pessoas à frente de uma das instituições mais importantes do Estado brasileiro, que é o Poder Judiciário, né? Foi uma oportunidade para que o ministro Fachin dissesse a que veio, e ele disse muito a que veio. Mas antes dele, em nome da Corte, quem falou foi a ministra Carmen Lúcia, né? E ela, mais uma vez, foi enfática ao defender a democracia brasileira. Roda para nós, Alex, por favor. Brasileira, que no próximo domingo completa 37 anos de vigência, traz em seu primeiro artigo a definição de sermos Estado democrático de direito. Atentar contra a democracia é violentar esta Constituição, desrespeitar a cidadania que a conquistou, enfraquecer o Estado de Direito que a assegura, martirizando outra vez o passado e os que lutaram pelos direitos que hoje podemos usufruir, frustrando ainda os ideais de um futuro mais humanitário e pacífico. A democracia não é incumbência única deste Supremo Tribunal Federal, sabemos bem. É de toda a cidadania. Não há democracia sem democratas, nem república sem repúblicos. O compromisso por essas escolhas é de todos e de cada um de nós. Esta casa tem apenas a função de não permitir que a democracia seja quebrantada, sabedores que somos todos, que a prepotência não arrefece seu ânimo, estando sempre à espreita. Mas ela não vence se não se desiste do direito e da justiça. Por isso, a democracia e os democratas hão de estar sempre alertas e o direito vigilante, eficaz. Aprendemos que a sabedoria apaixona-se também e que a ciência pode ser sectária. Por isso, precisamos da objetividade do direito e da responsabilidade permanente e integral das juízas e dos juízes. A ministra Carmen Lúcia também declinou quais são os elementos tóxicos para a nossa democracia. Que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação. Os juízes desta casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente, novamente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ambiente democrático é o único que permite florescerem liberdades e frutificarem igualdades. A discórdia e a desavença são venenos fermentados pelas ditaduras. Discórdia, elemento fermentado pelas ditaduras. A ministra sempre contundente, né? E ela ontem falava em nome do Supremo Tribunal Federal para saudar a chegada do ministro Fachin, tá bom? E a ministra Carmen Lúcia também não se esqueceu do colega ao lado dela, do ministro Alexandre de Moraes, né? Objeto de tantas controvérsias enfim, de tantas ações antidemocráticas dos seus adversários. Vamos ver o que ela falou sobre o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes conduziu o grave momento das eleições gerais de 2022, garantindo a rigidez do processo eleitoral de então, sujeito que foi aquele processo a injunções gravíssimas, não se omitindo, nem se deixando abalar pela crise deflagrada por práticas ilícitas e delituosas cometidas contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o processo eleitoral, enfim, contra toda a sociedade brasileira. Com temperamento afirmativo e atuação muito eloquente, o ministro Alexandre de Moraes mantém-se com a mesma firmeza
nas mais complexas situações. Não se deixa tocar por algum mal-estar, sequer por humores azedados. Muito bem. Depois de receber a saudação da ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin iniciou a leitura desse discurso que eu falei, que é uma peça memorável, um discurso espetacular, claro, transparente, sem juridiquês, sem as afetações que de vez em quando o judiciário produz, né? E abordando diretamente vários problemas. Por exemplo, a questão das minorias, né? A justiça para as populações negras, para os indígenas, os privilégios dos próprios juízes, tudo isso foi abarcado nas manifestações do ministro Fachin, e nós vamos começar mostrando para você o que ele falou, falando sobre essa pauta afeta as minorias, principalmente as minorias mais vulneráveis no Brasil, né? Começando pelos negros brasileiros, para quem, segundo o ministro, o acesso à justiça ainda não é sequer uma possibilidade. Roda para nós, Alex. A habilidade de uma promessa de um futuro melhor depende também que ele seja possível. Precisamos estar atentos para entender como diferentes formas de desigualdade e discriminação não atuam isoladamente, mas se cruzam e se reforçam mutuamente na vida das pessoas. Para enorme número de pessoas negras nesse país, essa, no entanto, é sequer uma possibilidade. A grande força contida na Constituição se firma pelo exemplo delas. Preservaram sua fé, não a da resignação, mas sim aquela que funda a resistência. Essa é uma herança viva que nos ensinou a sobreviver ao inominável e acreditar que a liberdade e a igualdade real ainda são possíveis. Assegurar a igualdade e enfrentar a discriminação racial passa também pela proteção das terras e das expressões culturais e modos de vida. O ministro Fachin, para quem não se lembra, é o relator de um processo, é um recurso extraordinário que tramita no Supremo, que vai definir o marco temporal para terras indígenas, assunto que entra já na pauta dessa semana. É um assunto importantíssimo aqui e muitas vezes a direita brasileira associa o ministro Fachin ao movimento comunista internacional, enfim, essa piração toda que anda pela cabeça dos reacionários do Brasil. Na verdade, porque lá no passado ele advogou para o MST como advogado. Agora, ele ontem fez um compromisso, né, com a Constituição brasileira e também com a livre iniciativa, desde que observados os pressupostos, né, da legislação e da Constituição em defesa dos mais vulneráveis. Mas com relação a essa pauta, que é a pauta do marco temporal para acesso às terras indígenas, para posse, para titulação de áreas indígenas, ele reiterou aquilo que tem dito durante toda a vida dele, o que já fez com que merecesse críticas aí da extrema-direita na internet. Vamos ver então o que disse o ministro Fachin, o novo presidente do Supremo, sobre o direito das populações originárias às terras que tradicionalmente ocupavam. Roda para nós, por favor. Os vulneráveis não podem ser ignorados. A escuta é um dever da justiça e com a garantia do espaço de autodeterminação das origens plurais das pessoas, povos e comunidades em igual dignidade. Às comunidades indígenas são endereçadas as proteções constitucionais e seus direitos originários às terras tradicionais. E no âmbito e no limite de nossas atribuições, estaremos atentos aos correlatos deveres de um tribunal constitucional nesse tema, a fim de que a Constituição seja efetivada para assegurar esse direito que compreende respeito integral às suas culturas, línguas e crenças e formas próprias de organização. Então está aí a posição firme do ministro Fachin, né, expressando aí o que ele já declinou em votos, né, e nos processos que vem relatando, que dizem respeito ao direito ao acesso a terras que são terras ancestrais por populações originárias do Brasil. Ele não titubeou ao falar sobre isso, tá bom? Assim também como não titubeou ao falar sobre privilégios dos próprios juízes, né, que ele, com muita assertividade, abordou no seu discurso. Porque, como é sabido, juízes no Brasil
forma uma casta em que, por exemplo, é uma casta que não precisa respeitar os limites constitucionais para o recebimento dos seus salários, né? Mas o ministro Fachin disse que os juízes são muito bem pagos por que fazem, tá? E que o salário que recebem possibilita, sim, uma existência digna, né? Demarcando aí que o Supremo não vai permitir ou não vai tolerar que os privilégios explodam, estuprem aí os limites constitucionais, por exemplo, entre eles o teto constitucional. Vamos ver o que disse aqui o ministro Fachin sobre o combate a esse tipo de privilégio, já que ele é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, quem afeta, né, a regulação dessas histórias todas. Roda para nós, por favor, Alex. Não temos o VT? Bem simples. Mesmo no dissenso, até mesmo no conflito, almejamos conviver sem renunciar à paz. Eu acho que esse VT ficou... Esse VT não foi muito bem, né? Tinha 2 aí, Alex? Então vamos botar o certo, por favor, porque isso aqui é uma parte importante do discurso, as pessoas precisam saber o que disse o ministro Fachin. Desculpa aqui a nossa falha, gente. Então vamos colocar para vocês aí de novo. O assunto é combate a privilégios dentro do próprio judiciário. Vamos ver se agora a gente roda o certo. Não temos o VT. Então é o seguinte, você não vai ver essa parte, tá bom? Tá aí, olha, se vocês acharem, tá aí, Fachin, juiz, combater privilégios, tá? Vamos falar agora sobre segurança e direito. Vocês sabem que o ministro Fachin foi o relator da DPF das favelas, né? E ele passou a ser demonizado pela direita brasileira porque ele proibiu operações policiais, aquelas operações de extermínio em favelas do Rio de Janeiro, e essa proibição irritou muito os apólogos da violência policial no Brasil, né? E ontem ele demarcou como serão as suas diretrizes como presidente do Supremo Tribunal Federal em relação a assuntos dessa natureza, tá? E só para que não digam que depois eu não falei certo, o VT é segurança e direito. Alex e Anderson, podem rodar, por favor. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir, ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. O genuíno Estado de Direito conduz à democracia, o governo das leis, e não o governo da violência. Eis o imperativo democrático capaz de zurzir o autoritarismo. Bom, o Alex está me dando a notícia. Deixa eu ver, Alex, aparece aí. Deixa eu ter a notícia boa de você aqui. Oi, Panuso. Foi mal. Acharam o VT aí, não? A gente achou, só que tá com probleminha de baixar, mas quando tiver na agulha a gente informa aqui no ponto, Ah, tá bom? achou, mas não achou, então. Achou, Isso. mas não achou, né? Beleza. Então, olha, nós acabamos de ouvir aí o ministro falando sobre a relação entre política e judiciário, dizendo que cunhou uma frase que hoje está nas manchetes dos jornais. A política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, né? E assim ele demarcou como é que vai ser a sua relação entre tudo que acontece hoje, que parece imbricar, né? Ou embaralhar o limite que existe entre o campo de atuação atinente à política e ao poder judiciário. Com relação à segurança pública, o ministro Fachin também pega um tribunal comprometido agora com a necessidade de mostrar a que veio no combate ao crime organizado. Afinal de contas, o Brasil vê o crescimento vertiginoso da institucionalização do crime organizado e é preciso contê-lo. Por isso, o ministro declinou ontem quais são as suas diretrizes para a questão da segurança pública, lembrando sempre que para o ministro Fachin, o abuso da autoridade policial ou o abuso judicial, eles também conspurcam a democracia. Bota para nós, por favor, segurança e direito. Alex. Que quem é conivente com os abusos do cárcere alimenta o crime organizado. Segurança pública e direitos fundamentais não são opostos,
são complementares. Sem segurança não há paz, sem paz não há justiça. Quanto à macrocriminalidade, será estudada a formação de uma rede nacional de juízes criminais com competências sobre organizações criminosas. No combate às organizações criminosas, sejam mafiosas, empresariais, institucionais ou em rede, inclusive no domínio ambiental e transnacional, proporemos a análise de um tripé de ações imediatas. Mapa Nacional do Crime Organizado, mapa de gestão das unidades especializadas e pacto interinstitucional para o seu enfrentamento. Em paralelo, manteremos o foco nos crimes dolosos contra a vida e em delitos digitais que hoje tanto afligem a sociedade. Bom, agora sim, né, encontraram o VT lá nessa pilha que eu passei hoje de manhã aqui para a nossa produção, e eu queria muito mostrar para vocês isso aqui, né, que é o ministro Fachin fazendo lá, delimitando como é que vai ser a sua atuação em combate a privilégios dos próprios juízes, né, que vão, sobre esse assunto, ele prometeu tanto rigor na defesa intransigente das prerrogativas do judiciário quanto no combate aos privilégios. E se tudo der certo, é o que você vai ver agora. Roda, Alex. Nossa expectativa é bem simples. Mesmo no dissenso, até mesmo no conflito, almejamos conviver sem renunciar à paz. Bom, vou ficar devendo para você, tá? Não tem esse VT, não tem problema. Já contei para você. Ele prometeu que ele vai fazer, que o que ele vai fazer sim, usar de todo rigor para combater privilégios, ao mesmo tempo em que vai defender as prerrogativas da magistratura, tá bom? E por falar em prerrogativas da magistratura, hoje no Estado de São Paulo, no blog do Fausto Macedo, nós já temos aqui os jornais chamam de suíte, né? Uma repercussão das coisas que foram abordadas ontem pelo ministro Fachin. Está aqui a manchete, olha, corregedor diz que a aposentadoria compulsória é um prêmio e propõe fim dos juízes TQQs. O que é o juiz TQQ? Eu nem sabia que existia esse termo. É aquele juiz que só trabalha terça, quarta e quinta. Segunda e a quarta são parte daquela jornada 3x4, né? 3 dias de trabalho por 4 de descanso, que já vigora em algumas varas por aí, alguns gabinetes de desembargadores, essa coisa toda. Mas vamos aqui a notícia que nos traz o Fausto Macedo do Estadão. Diz o seguinte, que a aposentadoria compulsória é prêmio e ele está propondo o fim dessa história toda. O ministro Mauro Campbell, que é o Corregedor Nacional de Justiça, classificou como um absurdo os casos de magistrados que praticam crimes usando a toga e são sancionados, entre aspas, como está aí no texto, com aposentadoria proporcional, remunerada, para toda a vida. E ele condenou esses juízes TQQs, né, que só trabalham terça, quarta e quinta. Vou ler aqui para vocês um trechinho da matéria do Fausto e depois você, se quiser, vai ao site do Estadão para complementar a sua informação. O ministro Mauro Luiz Campbell Marques, que é o Corregedor Nacional de Justiça, defendeu a extinção da aposentadoria compulsória de juízes envolvidos em crimes que vão desde fraudes, corrupção e desvios até venda de sentenças. O que disse Mauro Campbell? É um prêmio, o que seria uma punição passa a ser um prêmio, essa aposentadoria remunerada, avalia Campbell, de 63 anos, ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro destaca que existem vários casos de juízes recém-ingressados na magistratura, juízes com 10 anos ou até menos de carreira, que são aposentados pela via compulsória e acabam deixando a toga com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Que é uma beleza, né? Você já pensou, você pisa na bola com o seu chefe, aí, sei lá, comete um erro grave, rouba a sua empresa, aí seu patrão fala, olha, a partir de hoje você não precisa mais trabalhar, eu vou pagar o seu salário pelo resto da vida. É o que acontece com os juízes, é uma vergonha isso, sabe? E isso é talvez o maior dos opróbrios da magistratura, premiar aquele vagabundo que bota a toga para desonrá-la. É um absurdo isso. Mas tem outros, né? Que ninguém falou neles ainda. Por exemplo, as férias em dobro, mais recesso, mais não sei o quê, mais auxílio paletó e tudo mais. Tem muita coisa para resolver para que o judiciário vire um poder humano, né? E não um poder divino, porque para ganhar tanta coisa assim, só mesmo com dotes divinos, né? Vamos voltar aqui ao texto do Fausto Macedo.
O desligamento definitivo da carreira com remuneração para o resto da vida é previsto no artigo 42 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a tal da LOMAN, como a sanção mais pesada imposta a juízes que saem do trilho da legalidade e da ética. A LOMAN é um resquício dos anos de exceção. Criado em 79, durante o governo Figueiredo, né, do avô do Paulo Figueiredo, aquele Lasa-Pátria que está lá conspirando nos Estados Unidos, ela se mantém incólume até hoje. A categoria é refratária a mudanças no texto, especialmente quando surgem propostas que ameaçam os 2 meses de férias a que a toga tem direito. Na semana passada, Campbell esteve em São Paulo, foi homenageado no Instituto dos Advogados de São Paulo. O presidente da entidade, que se chama Diogo Leonardo Machado de Mello, enalteceu a atuação do ministro no sentido da desburocratização da administração pública e na atualização da lei da improbidade administrativa. Então, vou parar por aqui a leitura desse artigo e dizer para vocês que eu estou trabalhando, estou dando aqui a minha pauta, tá, para vocês, tentando obter informações do Ministério Público, dos vários Ministérios Públicos e também do Poder Judiciário, sobre o número de férias que são pagas em dinheiro. Por quê? Existe uma malandragem aí, tá? É o seguinte, o juiz tira as férias, olha, o juiz levado a efeito a agenda de feriados, o recesso legislativo, as 2 férias, quase não tem tempo para folgar mais. Pouco sobra de tempo para adoecer durante o ano, porque senão não sobra nada para o expediente, na firma, né, no judiciário. Mas eu estou tentando aqui obter informação de quantas dessas férias são pagas em dinheiro, tá? E está dificílimo de conseguir isso. Já oficiei com base na lei de acesso à informação para vários ministérios públicos, resposta que é bom não vem. Agora, ontem o ministro Fachin disse que a tônica da gestão dele à frente do CNJ e também do Supremo é a tônica da transparência. Quem sabe se os poderes agora, se as instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público, né, vão se tocar da necessidade de elas respeitarem, né, esse, digamos assim, esse referencial de transparência prometido pelo ministro aí. E aí nós vamos saber o que os magistrados fazem com as segundas férias do ano, tá? Mal dá tempo de descansar. Vamos tocar aqui o barquinho, vamos agora para o valor econômico. Já lemos aqui a notícia sobre o que a Carmen Lúcia, você já viu o que a Carmen Lúcia fez, né? E agora vamos dar sequência aqui ao noticiário. Lá nos Estados Unidos existe um clima de chegada do momento em que Trump vai se encontrar com Lula. Não se sabe ainda o que vai acontecer nesse encontro. Não se sabe, por exemplo, que intenções sinceras teve Trump ao definir que teve uma boa química com Lula. Será que vai tentar humilhar o presidente brasileiro? As apostas aqui no nosso governo são de que a preparação do encontro, ela respeita o ritual e que ela vai impossibilitar qualquer tipo de coisa vexatória. Mas isso não demove o governo dos Estados Unidos da intenção de sacanear os juízes da Suprema Corte Brasileira. Por isso nós temos aqui no Metrópolis, né, no site Metrópolis, esta manchete. Os Estados Unidos avaliam que novas sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal serão inevitáveis, né, e discutem a aplicação da lei Magnitsky a mais ministros do Supremo. A avaliação é que os precedentes já abrem caminho para punir os aliados. O que diz aqui a notícia no Metrópolis? O governo dos Estados Unidos discute a aplicação da lei Magnitsky contra mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo Trump, um processo que pode levar meses até a consolidação. A avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto a autoridades responsáveis pelas sanções. O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margem para as medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Aqui, pelo teor da informação, você já descobre a fonte, né? Está escrito aqui, avaliação de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. Então dá para afirmar, sem medo de errar, que a fonte aqui ou é o Bananinha ou é o outro banana, que é o Paulo Figueiredo, né? Olha, entre os nomes que chegaram à mesa do governo americano por sugestão desses interlocutores estão Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ambos se manifestaram em defesa de Moraes e criticaram as medidas impostas pelos Estados Unidos contra o relator dos inquéritos da tentativa de golpe, nos informa aqui o Metrópolis, direto, né, bebendo das fontes lá nos Estados Unidos, dessas fontes conspirativas. E aqui prossegue a reportagem, depois você vai lá no Metrópolis e vê a matéria toda, tá?
Mas aqui eu vou ler mais um trechinho para vocês. Interlocutores avaliam que os dois ministros podem ser enquadrados no entendimento do secretário do Tesouro, Scott Bessent, de que atuam em apoio ao que ele considera uma violação dos direitos humanos cometida por Moraes. Mas, apesar disso, garantem, é cedo ainda para analisar o cenário. E ainda tem o efeito Lula por aí, né? Enquanto isso, gente, lá nos Estados Unidos, e aqui eu vou chamar a atenção do Alex e do Anderson aqui, porque nós vamos veicular aqui mais um videozinho, tá? Que é o Bananinha Desesperado. Então, coloquem no ponto aí direitinho. Tá no ponto já, tá me informando aqui o Alex. Olha, vendo a campanha pela anistia fazer água, né? Tomando consciência de que a luta deles é uma luta quixotesca lá nos Estados Unidos, começa a bater o desespero. A água está no nariz dessa gente, tá? Vendo naufragar todas as iniciativas aqui para tentar livrar o bandido mor dessa organização criminosa, chamado Jair Messias Bolsonaro, da cadeia a que já foi condenado. Olhem só o desespero do Bananinha ontem na internet. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Muita gente questiona aqui, mas Fábio, por que você está colocando as falas desse cara? Justamente para que você possa ver como o discurso dele hoje parece um discurso vazio, né? Eles não conseguiram gerar nenhuma consequência aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Agora, os caras são muito loucos, né? Porque pensavam que iam levar a Suprema Corte Brasileira a uma posição de covardia, porque ameaçavam enquadrar ministros em lei Magnitsky. É óbvio que isso não iria dar certo. E agora ficam aí chorando porque isso acabou fazendo com que o processo todo que levaria à anistia fosse entendido no Congresso Nacional como um processo espúrio e que não pode acontecer. Então, a anistia que eles desejavam, essa aí que era uma verdadeira absolvição do Bolsonaro, essa já era, né? Mas restava ainda a anistia dos protetores do golpismo, que são lá Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. Até esse já parece estar perdendo o vigor lá no Congresso Nacional e a tramitação deles hoje é uma dúvida, né? Ninguém tem certeza se isso vai ou não dar certo, né? E, ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro está se queimando publicamente porque ele se coloca como refugiado, move essa campanha patriótica, mas tudo leva a crer que tudo isso é para defender o espaço pessoal de uma eventual candidatura aí de extremíssima direita, né? Uma candidatura que seria derivada da ausência do pai nesse processo eleitoral. O que parece mesmo para a gente é que tudo que o Eduardo Bananinha quer é que o pai não dispute a eleição. Ele quer disputar a eleição. Imagina, esse sujeito pensa que pode ser presidente do Brasil. Sabe o que isso significa? Bom, vamos lá, olha, temos aqui então repercussão sobre isso. Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, nos conta aqui que o Bananinha enfrenta dificuldades para viabilizar a tal candidatura presidencial que ele acha que vai nutrir lá dos Estados Unidos. E, com certeza, a essa altura do ano que vem, né, ele, na chegada aí do processo eleitoral, já vai estar condenado por essa campanha infamante contra o Brasil que está fazendo. Vamos lá.
A matéria na Folha de São Paulo diz que Eduardo enfrenta dificuldade para achar um partido para viabilizar a sua candidatura presidencial, porque partidos de direita resistem a apoiar o projeto do deputado e a candidatura depende de liberação pelo Supremo, onde ele enfrenta o processo lá por coação. Esse que eu falei que muito provavelmente no ano que vem já estará condenado, né? E o que é que nos diz a reportagem aqui no texto do Fábio Zanini? Atritado com o PL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não terá vida fácil para encontrar um novo partido que viabilize seu plano de se candidatar a presidente em 2026. As principais legendas de direita, como União Brasil, PP, Republicanos e Novo, já têm seus projetos traçados. A maioria tende a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, caso ele decida buscar o Palácio do Planalto. Parece que não é o caso, tá? Ontem mesmo ele reiterou que é candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo. Segue aqui o texto da Folha. Uma possibilidade para Eduardo seria o PRD, que surgiu da fusão do PTB com o Patriota. O problema é que o partido forma uma federação com solidariedade que resiste a Bolsonaro e tem como presidente justo quem? Paulinho da Força, que é alvo dos ataques do próprio Eduardo por rejeitar os termos de anistia que ele, Eduardo, está propondo. Além disso, diz aqui Marcos Vinícius Ferreira, que é o presidente do PRD, é preciso saber em que condição jurídica estará o Eduardo no ano que vem e se estará elegível e podendo fazer campanha. O Avante também é mencionado por aliados de Eduardo como uma alternativa, mas dependerá da saída do partido do deputado federal André Janones, de Minas Gerais, que hoje é lulista. Restam legendas menores, mas mesmo nelas há resistências. O Democracia Cristã, cujo comando recentemente mudou de José Maria Imael para o ex-deputado João Caldas, trabalha pela candidatura presidencial de Aldo Rebelo. Aliás, vocês viram, na semana passada eu mostrei para vocês aqui o Aldo tendo uma recaída e voltando a ser de esquerda, né, fazendo pelo menos um discurso. Mas vai estar no partido do João Caldas. O João Caldas nunca foi de esquerda, nem muito menos o partido dele. No PRTB, o nome de Eduardo tinha simpatia do ex-presidente Leonardo Avalanche, mas enfrenta a resistência do novo comandante do partido, que se chama Amaury Pinho. Vou dar uma sugestão aqui, viu? O Eduardo, se ficasse lá nos Estados Unidos, poderia muito bem se filiar ao partido nazista, porque lá esse partido é legal, né? E eles têm um casamento ideológico bastante importante, tá bom? Bom, chega de Eduardo Bananinha, vamos passar para frente aqui nos assuntos. Quero falar para vocês um pouco sobre a questão de Gaza. Notícia no site do ICL. Gaza está no noticiário por várias questões. Um, por causa da flotilha que está indo para lá. E dois, e mais importante ainda, obviamente, né, por causa da definição lá dos Estados Unidos, em conjunto com o Estado de Israel, sobre esse plano para colocar Gaza sob supervisão de Trump. Agora já não é mais uma intervenção do Estado de Israel sobre uma área contígua ao território que hoje ocupa. É, na verdade, a cessão dessa área, a anexação dessa área, podemos dizer assim, né, ao território americano, o que é um absurdo. Mas vamos ver como é que é isso. Os Estados Unidos divulgaram, nessa segunda, 29, um plano para a faixa de Gaza que prevê a criação de um conselho internacional presidido por ele, por Donald Trump, anistia a integrantes dos Hamas que se entregarem e a possibilidade de criação de um Estado palestino. Segundo a proposta, Gaza será transformada em uma zona desradicalizada, livre de grupos armados. Segundo o governo dos Estados Unidos, o território passará por reconstrução com apoio de um comitê palestino tecnocrático e de especialistas internacionais. Esse grupo atuaria sob a supervisão de um novo órgão internacional chamado Conselho de Paz, presidido por quem? Presidido por Trump. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair também deve integrar a estrutura. Tony Blair, que hoje é um lobista, tá, da iniciativa privada. Bom, o comunicado que eles fizeram ontem dizia o seguinte: esse órgão definirá o marco institucional e administrará os recursos para a reconstrução de Gaza até que a autoridade palestina conclua seu programa de reformas conforme previsto em diversas propostas. Em uma coletiva de imprensa, Trump afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com o plano. Segundo ele, se o Hamas rejeitar a proposta, aí os Estados Unidos apoiarão medidas militares para derrotar o grupo terrorista de forma definitiva. De acordo com a proposta, o Hamas teria um prazo gigante para estabelecer se aceita ou não essa história, né? 72 horas, tá?
72 horas. Prazo que os brasileiros conhecem muito bem da última campanha eleitoral. Beleza? Gente, enquanto isso, nos Estados Unidos, a perseguição aos migrantes continua intensa, né? E em várias cidades americanas, principalmente cidades governadas por democratas, isso está gerando repulsa, né? Porque são cenas nojentas que reeditam aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando as SS saíam às ruas nas cidades alemãs para massacrar os judeus na época, né? Hoje a perseguição é contra latinos, principalmente contra latinos, porque está em curso um processo de limpeza étnica lá que tem a pretensão de transformar os Estados Unidos numa pátria somente anglo-saxã, uma pátria WASP, tá? Dos anglo-saxões, brancos e protestantes, que são exatamente a essência do trumpismo, né? E aconteceu uma cena tão divertida e tão engraçada. Alex, prepara aí o vídeo para mim. É o primeiro de todos que eu passei, é do ciclista em Chicago, aconteceu essa cena, porque o ICE está pegando gente de tudo quanto é jeito, né? Num exercício de grande covardia, eles saem lá, pegam senhoras, tratam mal, dão pancada, enfim, derrubam, agridem, e tendo a população ali ao redor indignada com essas ações, né? Mas ontem um ciclista deu um banho nesses nazistas do ICE. Bota para nós o vídeo para a gente ver. Aconteceu em Chicago. Vamos ver. Se mandou o moleque, né? Comigo não. Essas cenas de fracasso dessas tentativas de covardes, né? De apreensão de gente, são cada dia mais frequentes, sabe? E a população tem interferido de maneira objetiva, inclusive conseguido, em alguns casos, liberar as pessoas que o ICE prende, né? Ou tenta prender. Vamos voltar aqui para o Brasil agora. Voltando lá dos Estados Unidos para o Brasil, temos aqui um veto do presidente Lula, um veto que terá repercussão política. Esse veto foi um veto parcial àquele projeto que visava acabar com a punição aos políticos de ficha suja, né? Está aqui a manchete da Folha: Lula veta parcialmente projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa. E eu vou ler aqui o lead da matéria para vocês, tá? A essência da matéria para vocês. O presidente Lula vetou o trecho da proposta que flexibiliza a lei da ficha limpa e limita a inelegibilidade de políticos condenados a 8 anos, segundo 3 fontes do governo e do Congresso Nacional. Um dos trechos vetados alterava o prazo inicial para contagem e os critérios de inelegibilidade por abuso de poder econômico ou político. A outra mudança vetada é em relação a processos já transitados em julgado, a chamada coisa julgada. Os detalhes sobre as decisões de Lula serão publicados no Diário Oficial desta terça-feira, 30, Diário Oficial de hoje. Cabe ao Congresso apreciar posteriormente os vetos de Lula. Os deputados e senadores podem manter ou podem derrubar as decisões do presidente da República. A proposta aprovada pelo Congresso altera trechos da lei da ficha limpa e diminui o período durante o qual as pessoas que foram condenadas ou tiveram mandatos cassados ficam sem os direitos políticos com prazo máximo de 8 anos. Apesar de a legislação atual já falar em inelegibilidade por 8 anos, em muitos casos a pena só passa a contar depois do trânsito em julgado dos processos ou depois do fim do mandato de quem transgrediu, né? Que teve más práticas políticas. Dessa forma, atualmente, a condenação deixa o político fora da disputa por 2 eleições para a Câmara ou para o Senado, por exemplo. O projeto aprovado antecipa essa contagem para a data da diplomação. Com isso, mesmo se ficar 8 anos inelegível, um político perde a chance apenas de concorrer em uma eleição para a Câmara ou Senado e não mais a 2 eleições. Além de mudar o início da contagem, a proposta limita a inelegibilidade a 12 anos, caso haja mais de uma condenação. Quer dizer, quanto mais crimes o ficha suja comete, menor é proporcionalmente a pena que ele vai estar sujeito, né? Segue aqui o texto da Folha de São Paulo. O projeto de lei foi apresentado pela deputada federal Dani Cunha. Quem é Dani Cunha? Filha de quem? Esse sobrenome Cunha te diz alguma coisa? Eduardo Cunha? Será?
ela é filha de Eduardo Cunha, né, do Republicanos do Rio, e ele beneficia outros políticos de ficha suja. Por exemplo, o ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda, que tenta porque tenta uma volta política e não conseguiu até hoje, né? Com relação ao Eduardo Cunha, a matéria esclarece que ele está inelegível desde 2016, teve o mandato cassado pelo plenário da Câmara porque mentiu sobre as suas contas bancárias no exterior. Você se lembra dessa pataquada? Com a aprovação do projeto de lei, a expectativa é de que ele agora esteja apto a disputar eleições em 2026. E depois de ver aquelas cenas, né, terríveis do Oruan sendo ovacionado, carregado no colo por uma multidão, ele, que é um homem que tem implicações com crime organizado, depois de ver aquela cena, tanta gente para recebê-lo na porta da cadeia, espero que você tenha visto também, fica aqui difícil acreditar que o Eduardo Cunha não teria chance numa eleição no Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá. Após a aprovação da proposta no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, defendeu a mudança, diz o seguinte: eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislação da lei da ficha limpa para dar o espírito do legislador quando da votação da lei. A inelegibilidade não pode ser eterna. Está no texto da lei, 8 anos, não pode ser 9 nem 20. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, por sua vez, diz que essa proposta fere de morte o espírito da ficha limpa ao mudar a contagem do tempo da inelegibilidade. Por que 8 anos? Por que não 9, não 7, não 6? Por que 8 anos? São 2 eleições. Então, o espírito da lei da ficha limpa é que quem foi punido com inelegibilidade fique 2 eleições fora do pleito. Com essa lei que nós estamos aprovando agora, ninguém por crime eleitoral ficará mais de 2 eleições fora do pleito. Prosseguiu aqui. E olha, gente, sobre o encontro ainda do Lula com o presidente Trump, ontem Lula deu uma pista de que pode acontecer de maneira presencial, tá bom? Está aí uma matéria no Valor Econômico anotando isso, porque o presidente Lula disse que vai levar a Janja para conversa com o Lula. Então é pouco provável que ele esteja pensando em fazer essa conversa por videoconferência, né? O que nos diz aqui a matéria do Valor Econômico? O presidente Lula disse que a primeira-dama Janja vai acompanhar a conversa que terá com o presidente dos Estados Unidos, Trump, no âmbito do tarifaço americano ao Brasil. A declaração sinaliza que o encontro, portanto, pode ser presencial. Os preparativos para o possível encontro começam a ser discutidos pela equipe de Lula, começaram a ser discutidos na semana passada, depois que integrantes do governo retornaram de Nova York. Mas o lado brasileiro diz não ter recebido ainda sinais do governo Trump em relação a uma possível data em que essa conversa ocorreria. A fala do chefe do Executivo do Brasil aconteceu nesta segunda-feira, durante cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília. O que disse o Lula? Disse o seguinte: eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ela veja, afirmou o chefe do Executivo. Em seguida, no entanto, a primeira-dama fez um sinal negativo com a mão. No discurso durante a cerimônia, Lula disse que não existe democracia sem a voz das mulheres, de todas as mulheres, pontuou o nosso presidente da República, tá? Tá quase acabando aqui. Só queria dar mais essa informação aqui para vocês. Não bastasse Lei Magnitsky, essa mentirada toda, né? A campanha dos reacionários lá dos Estados Unidos, ainda tem mais essa. Olha, os Estados Unidos estão colocando o Brasil em uma lista de observação do tráfico humano, tá? E o país falhou em demonstrar progressos suficientes no tema do tráfico humano. O que diz isso aqui? Gente, é tão engraçado ver um governo de direita se preocupar com direitos humanos, com tráfico humano, não é não? É tão engraçado, mas vamos lá. O governo dos Estados Unidos colocou nesta segunda 29 Brasil e África do Sul, obviamente, né, em uma lista de observação de tráfico humano. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ambos os países falharam em demonstrar progressos suficientes no tema em meio a tensões crescentes entre seus governos e a administração Trump. O relatório anual Trafficking in Persons, tráfico de pessoas em português, avalia os esforços para combater o tráfico forçado, tráfico sexual e outras formas de escravidão moderna ao redor do mundo. A divulgação nesta segunda-feira ocorreu quase 3 meses após o prazo que deveria ter sido entregue ao Congresso, depois que a maior parte da equipe responsável pela sua elaboração foi demitida. Bilhete azul. Tá bom? Gente, acabou o tempo de hoje.
são 8 horas, quero deixar para vocês aqui só o convite para que vocês assistam aqui. Vai para a Argentina, carajo. Quem assistiu Vai para Cuba, Eduardo, já entendeu como será esse documentário, tá bom? O ingresso é grátis, tá? Bom, o Eduardo Moreira é o protagonista aqui e a direção é da Ju Baroni, né? E como é que é? Como é que é, Alex? Ah, bom, o Alex está me informando aqui que o trailer vai ser lançado daqui a pouco no N1, tá? Olha, vai garantindo logo o seu ingresso, tá bom? Você já pode acessar aqui os interesses do ICL na internet, mas vai nesse aqui, olha, despertaicl.com.br, tá bom? Você pega e marca um ponto aqui para o nosso jornalzinho de toda manhã. Um abração para vocês, boa terça-feira, amanhã a gente volta às 7 da manhã. Tchau, obrigado pela audiência. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina.